Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi compartilhar com vocês um texto que aqueceu meu coração tremendamente. Eu gostaria que você fosse também aquecido seu coração com essa esperança, com essa presença desse texto, que me ardeu, assim como esses rapazes que tiveram a presença de Jesus compartilhando as escrituras com ele. Hoje, praticamente, eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 24, mas que você seja abençoado por ele. Fala sobre os rapazes, dois jovens, que estavam no caminho de Emaús. Que coisa maravilhosa! Diz assim, Lucas 24, a partir do 11. Pedro, porém, levantando os olhos, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, retirou-se, admirando-se consigo mesmo. Ou seja, eles estavam recebendo essas informações de um de outro sobre a ressurreição de Jesus, né? E que uns viram, outros não viram, como é que foi isso? Uns estavam dizendo que o seu corpo foi roubado, estavam se espalhando os boatos, e eles estavam tristes, voltando, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Então o texto diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um chamado Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? Jesus perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o remidor de Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugaram, foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Ou seja, pairava uma dúvida aí. 25. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não conviu que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram ele: Fica conosco, porque já é tarde. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e a ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 12. E os que
estavam com eles. Não querendo ser repetitivo, eles estavam ao caminho de Emaús. Depois que Jesus entrou com eles, ceiou, partiu o pão, depois de reconhecer que era Jesus, voltou para Jerusalém e encontrou os apóstolos lá, os quais, no 34, diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, ou seja, os dois jovens do caminho de Emaús e os discípulos, quando eles estavam conversando sobre isso, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho? E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhe os entendimentos para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. O 52. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Olha que maravilha esse texto. Eu acredito que o destino de Jesus era realmente estar com os discípulos e os apóstolos, imediatamente, logo depois da sua ressurreição. Mas olha que ele encontrou duas pessoas tristes e preocupadas. Oh, o Senhor, eu pensei que ele viria redimir, ia salvar a nação, ia salvar Israel. Mas Deus, através de Jesus, claro, explicou toda a Escritura e Deus cumpriu todas as Escrituras através de Jesus. Então, todas as promessas que Jesus fez, todas as promessas que estão escritas acerca desse Cordeiro, desse Messias, vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Ele se preocupa com você, se preocupa com os detalhes. Que você seja abençoado. E não se preocupe, todas as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir em nome de Jesus. Eu me chamo Carlos. Esse canal, Escalada da Vida, pede permissão para que você seja abençoado com essa leitura maravilhosa que me encheu meu coração. Seja cheio também em nome de Jesus.